Oi, gente. Estamos aqui novamente com a Roberta. A gente vai conversar com ela pela segunda vez aqui no nosso podcast. De novo, super bem-vinda. Obrigada, Yuri. Muito bom ter você aqui. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre... Continuar aquela nossa conversa. A Roberta, para quem não conhece, uma baita de uma arquiteta especializada em projetos em ambientes educacionais. Hoje a conversa ela vai se basear um pouquinho mais nessa... Principalmente... falando um pouco dos ambientes, né, educacionais e quais foram as mudanças ao longo do tempo que foram acontecendo. Na sua opinião, Roberta, quais foram as principais mudanças dos ambientes no passado e de agora que você vê? Tá. Então, acho que primeiro é legal falar sobre o que mudou na educação nesse tempo para a gente entender como que o ambiente se adaptou a essas mudanças, né? Porque no Brasil, nas últimas décadas, está acontecendo uma mudança muito importante na educação, certo? Então, a gente está vendo muito movimento de novos currículos, novas avaliações, enfim, e tem países que já têm isso há muito, muito mais tempo. Então, os países escandinavos, por exemplo, têm isso desde os anos 70, que existe uma reavaliação do que está sendo acontecendo, o que está acontecendo em educação, né? Então, entendendo isso e também entendendo que a gente está numa época de muita transição de tecnologia, de novas tecnologias, de um mercado de trabalho bem diferente do que era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, entendendo também que a gente hoje sabe muito mais de como se aprende, como se educa, como se uma criança se desenvolve do que se sabia também há anos atrás. Então, tudo isso leva a essa super transformação na educação, que a gente está vendo que está chegando, né? E com isso, acho que com todas essas novidades aqui para nós, o ambiente educacional também está começando a aparecer como um participativo fundamental no processo de educação. Tá? Então, se você pega historicamente, o ambiente educacional sempre foi muito frio, sempre foi muito padronizado, né? Então, toda escola é igual, toda escola tem as carteirinhas, tem o quadro negro, tem um formato retangular, certo? As crianças aprendem dentro da sala de aula, fora, não é um problema da escola. Então, tudo isso é uma padronização que a gente vê que está conosco há muito tempo e que está mais do que na hora de mudar, né? Então, eu vejo que uma das principais transformações no ambiente educacional vem por toda essa transformação na educação, certo? E hoje, muitas das pedagogias que já existem há muito tempo estão valorizando mais o ambiente, a escola e a arquitetura como participativo, tá? Nesse processo. Então, é super interessante para nós, arquitetos, que você olhar a influência que é uma sala de aula bem pensada, ou uma conexão entre salas, ou um posicionamento de um ambiente dentro da escola, como isso impacta no aprendizado da criança. Deixa eu já perguntar e falar um pouquinho de como foi a minha infância, né, na escola. De fato, era exatamente o que você estava falando, uma sala padronizada, onde as carteiras ficavam enfileiradas, uma atrás da outra, e para mim aquilo era o normal. E deixa eu já perguntar, aquilo era o normal? Existia escolas fora do padrão, a pensar 10, 15 anos atrás? Ou não? Tudo era realmente assim? E aí, de onde você acha que começou essas mudanças? Por que começaram a acontecer? Se a gente falar em Brasil, sempre existiram escolas mais transformadoras, assim, com um lado mais voltado para a criança e não vamos dizer, uma educação em massa, assim, sabe? Uma individualização da educação. Isso sempre existiram escolas assim, né? E tem metodologias muito antigas já que também usam isso como bandeira. Por exemplo, Reggio Emília, Montessori. Então, são pedagogias que veem a criança como indivíduo, não como todo mundo é igual, né? Só mais um. Então, só mais um. Mas, na minha época, também na tua época, a escola normal era a escola que tinha carteira uma atrás da outra, certo? Uhum. E ainda é a realidade de muitas escolas, né? Da maioria das escolas no Brasil. A maioria, certo? quanto você acha? Vamos pensar em porcentagens, assim, de 0 a 100, 80% é tradicional, você nas acha? escolas públicas é mais. Sim.
É mais do que isso. Nas particulares, é claro, com mais recurso financeiro para ter reformas, né? Para você se modernizar, fica mais fácil, né? Esse eu acho que é um ponto bem interessante. É necessário muito investimento para transformar uma escola, vamos dizer, mais tradicional para um ambiente educacional mais inovador, diferente do normal? Então, o que eu acho que é super importante, às vezes as escolas são organismos assim que funcionam, né, de um jeito próprio, como um hospital funciona de um jeito próprio. E a escola tem um programa que a gente chama. Então, assim, tem a sala de aula, tem a sala dos professores, tem os banheiros, tem parquinho, né? Então, ele tem um programa definido e esse programa está sendo repensado. Então, às vezes, o que antes era um corredor só, ele está virando uma sala de aula também. Então, os ambientes que a gente fala que são ambientes comuns, que nem corredor, que nem escada, que nem o parquinho, eles estão sendo muito mais valorizados hoje do que eram antigamente, certo? E se entendeu que os ambientes escolares são todos importantes para a educação de uma criança. Não é só dentro da sala de aula que a educação acontece, né? E essa importância da escola como um todo é que faz um projeto pedagógico dar certo, entendeu? É você valorizar todo mundo que está dentro da escola como educador e todo ambiente como um potencial, uma ferramenta para te ajudar a educar. Então, é super interessante, porque você tem que ver a escola como um todo. Às vezes, a gente tem alguns clientes que falam, eu quero só reformar uma sala. A gente fala, não, mas vamos ver o todo, porque às vezes essa sala está no lugar errado. Às vezes a tua biblioteca está no lugar errado, entendeu? Que ninguém tem acesso, sabe? Às vezes o parquinho deveria estar em outro lugar que a gente olha e fala, ninguém usa esse parquinho porque ele está escondido. Então, o bom, quando se pensa numa reforma, às vezes é só... Você tem que olhar o todo e, às vezes, é só mudanças de espaço. Você nem precisa investir muito em reformar e deixar mais bonito, e sabe? Às vezes, é o uso do espaço que é muito mais importante do que a decoração dele, sabe? Então... Entendi. E é interessante até associar, vamos dizer, com uma reforma de um apartamento que... Vamos pensar dessa forma, né? Se você reforma apenas um ambiente, talvez ele esteja fora de contexto com todo o espaço ali. Então, você vai reformar um espaço e talvez ele não fique englobado com todo o ambiente. Pensando nas escolas, se você faz uma reforma de uma sala de aula e não pensa no restante, talvez você perca uma oportunidade gigantesca de deixar o espaço mais... vamos pensar numa mesma sintonia e que as crianças e todo mundo consiga aproveitar de uma forma melhor, né, todo o ambiente. Essa mudança de pensamento que aconteceu, você vê que lá fora, na Europa, ela aconteceu muito antes que no Brasil ou foi mais ou menos na mesma fase? Quando você pensa assim que no Brasil ainda estava em fase mais... tinha muito mais escolas mais tradicionais, menos inovadoras. Lá na Europa já estava mais avançado? Eu acho que sim, um pouco sim. Eu não consigo dizer a Europa toda. Tem países que sempre são mais avançados em alguns quesitos, né? Mas eu acredito que o Brasil está correndo atrás. A gente vê aqui no Paraná também uma mobilização bem grande das escolas públicas mudarem um pouco o currículo, se atualizarem. Então, existe uma mobilização grande também em mudar, né? Que já é um grande passo, eu acho, que para o Brasil, assim, sabe? Então... Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho sobre como a mudança do ambiente vai influenciar no desenvolvimento da criança. Os ambientes, vamos dizer, mais no passado, eles faziam com que a criança se desenvolvesse menos? É possível falar dessa forma ou não? Ou são desenvolvimentos diferentes? Então, eu acho que são desenvolvimentos diferentes, né? É muito difícil comparar. Eu acredito que hoje o que se sabe, por tudo aquilo que eu falei, você conhece como se aprende. Antigamente a gente não sabia como se aprendia, certo? Ou a gente achava que todo mundo aprende igual. E a gente hoje sabe que existem diversas inteligências, né? Que elas podem ser combinadas e que eu posso ter uma inteligência visual muito boa, mas talvez a minha inteligência musical não seja tão boa, entendeu? Ou espacial não é tão boa, mas não quer dizer que eu não seja inteligente, entendeu? Então, entendendo só isso, né? Como que funciona, como que a gente aprende que você é um indivíduo que vai aprender diferente do que eu aprendo, já é um avanço muito grande, né? Porque se a gente pensa em ambiente, daí fazendo link com o ambiente, né? Quando você padroniza, quando o professor é aquele que dá a informação e a criança só absorve, certo? Que é um layout de uma sala de aula tradicional, certo?
o aprendizado é só por um dos nossos sentidos ou dois, né? Então, pela audição, pela visão, mas você fica parado, certo? Aprendendo, absorvendo. Toda vez que você tem aulas que são mais expositivas, que a criança participa, que a criança se mexe, que ela tem a oportunidade de botar em prática o que ela está aprendendo, e isso o ambiente ajuda, certo? Porque se eu tenho uma sala de aula que é pensada para eu ter uma aula expositiva, né, que a gente chama, uma aula que a criança também é um participante ativo, não só passivo, faz uma diferença muito grande, porque você aprende com vários sentidos. E isso fica na tua memória, né? É como a gente aprender, ler uma coisa uma vez e esquecer. Outra coisa é você ler, você escreve, você fala em voz alta, você torna isso uma prática. Então, você não esquece mais, né? Fica muito mais fácil de relembrar. Fica muito mais fácil e muito mais guardado na tua memória de longo prazo daí. Entendi. Então, o ambiente que é pensado para dar essas oportunidades da criança, ele vai ser uma ferramenta muito mais útil para o professor. E também, como você tinha falado antes, às vezes não adianta você só pensar o ambiente se a pedagogia não vai junto, né? Porque a gente às vezes vê ambientes super legais, sabe? Que tem as ferramentas, mas às vezes a pedagogia não está treinada para isso, sabe? O professor ainda não está treinado para isso. E a gente vê que as crianças se adaptam muito fácil. E às vezes os adultos são um pouco mais resistentes em mudar um pouco esse pensamento de metodologia dentro de sala de aula. Até queria que você falasse um pouquinho sobre essas metodologias. Você comentou de Montessori, de Reggio Emilia. Talvez o pessoal nem conheça um pouquinho sobre o que é essas metodologias, de onde elas surgiram e qual os impactos que elas trazem para as crianças. Você consegue resumir um pouquinho de qual a importância, o que cada uma significa, ou pelo menos as principais? Então, é muito legal estudar isso, porque junto com a arquitetura, essas são metodologias que levam a arquitetura muito a sério, sabe? Ou o ambiente educacional muito a sério. E são metodologias pedagógicas que valorizam muito a criança, certo? Normalmente, elas são dadas em escolas que têm uma mentalidade mais aberta. Certo? São metodologias que têm muito contato com objetos, com materiais, onde que o ambiente educacional ele deixa exposto muito material para as crianças. E ele acredita na criança como um indivíduo que ela precisa de um mediador para aprender. Então, o professor ele passa a ser um mediador que fica observando a criança, que documenta tudo o que ela está aprendendo, para isso se tornar uma prova de que a criança tem um desenvolvimento, e até para a criança reconhecer naquele trabalho que ela vê, que ela fez, sabe, os passos, a evolução dela. Então, Reggio Emilia é uma região da Itália, né? E essa metodologia foi criada nessas escolas, nessa região da Itália. Ela estudou muito o desenvolvimento infantil, da primeira infância. E ela acreditava na criança como um ser muito criativo, que se você der as ferramentas para a criança, ela vai conseguir se desenvolver, sabe? E quanto mais ferramenta você dá para a criança, mais a possibilidade dela criar oportunidades de aprender. Então, é muito interessante. Assim, Eu sei que tem várias metodologias, e eu fui conhecendo aos poucos, até os arquitetos, eles estudam um pouquinho disso. Sim. Na arquitetura. Não é só correlacionado à educação, né? Você pode utilizar essa metodologia para a criação de um ambiente, para personalização. Eu queria entender como que os arquitetos se adaptaram a todas essas mudanças ao longo do tempo, pensando tanto em metodologias, que eu acho que até com o passar do tempo essas metodologias acabaram sendo mais difundidas, né? Mais bem explicadas. Como que os arquitetos se adaptaram às metodologias, a essas mudanças, ao comportamento das crianças, a como que cada criança, como ela aprende de formas diferentes? Como que os arquitetos se adaptam a isso? Eu acho que os arquitetos, quem trabalha com isso, com a arquitetura educacional, está tendo que se conhecer mais, certo? Então, o que antes era um projeto de decoração virou um projeto de propósito de currículo, entendeu? Então, assim, você tem que entender o que vai ser dado dentro da sala de aula para você poder projetar e, nesse projeto, você criar as ferramentas para que o professor consiga ensinar o que ele quer, né? Por exemplo, a gente está com um projeto muito legal de um black box, um teatro.
que é uma caixa preta, né? E ele é super flexível. Só que primeiro, o que a gente como arquiteto tem que entender? O que acontece lá dentro? O que você quer dar aula lá dentro? Então isso puxa também para que os professores, para que a escola exija que se tenha um currículo diferente, certo? Então, a arquitetura acaba puxando também um pouco uma diversidade de currículo ou oportunidades para novas matérias, para novos jeitos de ensinar, mas ao mesmo tempo o arquiteto também tem que pesquisar o que está acontecendo, né? Porque está mudando muito toda essa ideia de educação mesmo, sabe? Então, o que existem várias discussões de o que vale a pena se ensinar hoje em dia, né? Porque o que a gente aprendia na escola, o que eu aprendi na escola, tem muita coisa que eu não preciso mais aprender hoje, que são informações muito fáceis de hoje. Bhaskara. Fotossíntese. Então, tem coisas que a criança vai ter que aprender, porque faz parte do entendimento geral, de uma cultura geral. Mas tem coisas que hoje são muito fáceis de se ter a informação, né? Então, toda essa discussão do que deve ser ensinado, puxa, como que eu vou criar um ambiente para, né, que seja adequado para esse tipo de ensino, sabe? Então, acho que quem projeta para ambientes educacionais, e eu não estou falando só escolas daí, a gente entra num range de tudo, né? Tem empresas que querem educar os seus funcionários, tem um monte de startup que tem um ambiente que é um ambiente dentro dessa startup que é um ambiente de aprendizado, né? Então, tudo isso você tem que entender que está acontecendo, né? E fora a tecnologia que hoje a gente tem de uma criança poder conhecer tudo que existe no mundo. Né? Tá na palma das mãos, né? O professor também tem todas essas possibilidades. Então, como isso entra dentro da arquitetura sem ficar com uma arquitetura que também fique ultrapassada em pouco tempo, né? Como que é a melhor forma de ficar atento a essas novidades e poder colocar em prática? Eu imagino que seja um grande desafio, além de buscar informação, conseguir compilar elas de uma forma que o diretor consiga entender a diferença que cada uma das mudanças vai impactar nas crianças, né? Onde você acha que você consegue o maior número de referências? Onde que você busca essas novidades? Acho que a gente tem que buscar em tudo quanto é lugar, assim. É interessante, porque tem muita matéria sobre isso, sabe? Eu acho que para você projetar para um ambiente educacional, você tem que entender de educação, certo? Porque e tem que entender como que uma criança aprende. A gente sempre esquece que a criança tem uma escala muito pequena, né? Ela entra num ambiente, imagine uma criança de 1 metro de altura, certo? Então, como que ela vê esse ambiente? O que é isso para ela? Qual que é a memória que ela vai ter disso no futuro? O que isso leva? Porque a gente estava falando só de aprendizado, né? Só do aprendizado de escola, de matéria, mas tem todo o aprendizado social, emocional que essa criança vai ter dentro desse espaço, né? Então, isso também a gente tem que pensar muito, porque a gente sabe que hoje a escola tem um papel nessa educação emocional e social muito importante também. E que cada vez mais os ambientes comuns, que é onde a criança vai treinar a ser adulto. Então, eu vou treinar a ser adulto no parquinho, né? Eu vou treinar a ser adulto ali na minha praça da escola, eu vou treinar a ser adulto dentro da minha biblioteca. Então, todos esses ambientes também, hoje a gente sabe que eles são tão importantes quanto uma sala de matemática, quanto uma sala de robótica, sabe? Então, essa valorização desses ambientes, que é uma coisa que também mudou muito, né? Está mudando. Hoje tem escolas que têm ambientes só para o desenvolvimento social e emocional de uma criança, sabe? Então, é muito interessante, é super legal, né? A gente quer estudar, então, você sempre tem que estar atento, eu acho que quem quer trabalhar com isso sempre tem que estar atento o que se está descobrindo sobre o desenvolvimento da criança. Legal. A gente estava comentando antes de começar a gravação o quanto tem de conteúdo sobre esse mundo. Você pode escolher um ponto, por exemplo, vamos escolher sobre natureza. E aí como que a natureza vai impactar a escola, você fica ali horas e horas e horas conversando. A gente tem muito contato com diretoras de escolas, né? E aí tem 2 coisas que me marcaram bastante. Que é legal comentar. A primeira é de uma escola aqui de Curitiba, a Escola Solos, que ela comentou que ela quis muito fazer com que a sala de aulas não tivessem paredes, só tivesse, são paredes de vidro, né? E aí ela tem uma cortina que ela pode ser fechada ou ela pode ser aberta. Mas a ideia daquela sala de aula era que a criança, quando ela for crescer, ela vai se encontrar no mundo com muitas distrações.
Então ela está com o celular ali todo momento, então você está trabalhando, se toca o celular, o que que acontece? Você para de trabalhar, pega o celular, vai responder, e aí quando você vai voltar, você já perdeu todo o ritmo. Tá, vamos colocar uma sala de aula onde tem várias pessoas passando, porque as crianças elas vão entender que as distrações elas faz parte, ela faz parte. Não tem como você tirar as distrações porque você precisa se acostumar que o mundo é esse. O mundo de hoje é esse, né? E se você se acostumando desde criança, tem uma pessoa passando ali na tua frente, mas eu tenho minhas responsabilidades aqui. Quando for adulto, talvez ela esteja um passo na frente, né? Ela já está adaptada. E uma outra coisa que eu me lembro muito é de uma escola que é a Escola Aloha, lá em Florianópolis, que eu lembro muito bem da diretora, ela falava assim, eu quero que as crianças construam brinquedos para elas brincarem. Então ela dava um martelinho de brincadeira, ela colocava um parafuso. Às vezes não era nem martelo de brincadeira, era um martelo de verdade, só que com todas as proteções. Fala assim, a criança vai lá, vai parafusar o prego, enfim, vai montar um balanço com pneu. Então vai instalar as correntes, vai instalar numa... É muito legal. A criança, além ativo, né? de aprender, além de ver uma coisa diferente, ela começa a se responsabilizar por aquilo, ela começa a valorizar as coisas, porque se entrega tudo de mão beijada, às vezes nem sabe de onde surgiu, né? Não, tem muita coisa legal, assim, eu acho que, por exemplo, falando na professora que quis uma sala que tivesse uma conexão visual, né, com a do lado ou com o corredor. Tem tantos benefícios nisso, mas tem que ser dosado, né, porque também a gente tem que aprender, a criança também tem que aprender a se concentrar sozinha, né? Então, assim, um pouco de não fazer nada também faz bem. Então, tem coisa, sabe, um pouco de não distração também faz bem. Mas, assim, a gente sabe que hoje criança aprende com criança. Às vezes até mais do que um adulto estando lá. Então, ela tem que ver a outra criança também aprendendo, sabe? Ela tem que ver o adulto aprendendo. Porque isso são exemplos para ela, né? Eu quero ser que nem você quando eu crescer. Eu quero ser, né? Eu quero conseguir fazer aquilo. Então, a gente diz que o aprendizado sempre tem que ser visível, seja de quem for dentro de uma escola. Então, o professor também tem que ser visto aprendendo, porque, né, a aprendizagem é para a vida, não é só durante a escola, né? Então, tem tanta coisa legal, assim, que dá para falar muito tempo mesmo. Você comentou que um dos principais pontos que fizeram com que acontecesse todas essas mudanças nos ambientes educacionais foi como que o jeito das crianças aprender, os indivíduos, né? Os indivíduos foram se reconhecendo e as formas de ensinar foram diferentes. Existe alguma outra coisa que aconteceu de impactante? Por exemplo, tecnologia. A gente sabe que o quanto que a tecnologia impactou as nossas vidas. O quanto a tecnologia é fundamental nessas mudanças que aconteceram. E se tem algum outro ponto que você acha relevante de comentar que foi fundamental para que essas mudanças acontecessem? Eu acho que o nosso mercado de trabalho também, vamos dizer, o jeito que a gente vive hoje, ou uma globalização, não sei como se chama isso, né? Mas, assim, eu acho que a gente não saber o que vai ser o futuro, ou ele não é tão previsível como era há alguns anos atrás, sabe? Qual profissão que é a profissão do futuro? Então, a gente teve gerações que viveram falando, se eu for engenheiro ou médico, ou advogado, tá feito o meu futuro, entendeu? A gente está numa geração que a gente não sabe, né? A gente não sabe qual que é a profissão do futuro. Tem muitas coisas que são muito momentâneas, são profissões muito momentâneas, que, né, tem um resultado muito bom a muito curto prazo, mas a gente vai viver 120 anos, sabe? Então, assim, toda essa teoria de como vai ser o futuro, o que o mercado de trabalho precisa também nos faz sair um pouco da educação tradicional. Porque como eu falei, toda a educação emocional e social hoje é considerada tão importante quanto a educação padrão que nós tivemos, né? De matérias, de tudo. Então, essa preparação social e emocional, ela hoje, em algumas profissões, talvez seja até mais importante do que eu saber decoreba algumas coisas, sabe? Os rios da Europa, por exemplo, entendeu? É verdade. Então, esse mercado de trabalho que a gente desconhece, eu acho que é um ponto bem importante para se repensar o que a gente vai ensinar para as crianças, né? E como sentido. Vai ensinar, né? Porque a gente sabe que oratória é super importante hoje em dia, né? Robótica, você conseguir ter uma educação financeira, tudo isso é super importante, mas... Solução de problemas. Como que você é um pensamento crítico para você saber qual que é a informação que você está recebendo, qual que é a certa, qual que é a errada, já que você tem muita informação, né?
Inteligência emocional, É isso entender as aí. nossas emoções. E até é importante falar, né, que olha o impacto que a pandemia teve em tanta gente no mundo inteiro e o quanto as pessoas sofreram psicologicamente, né, de ficarem trancadas, de ficarem sem contato com as pessoas. Com certeza as pessoas que tinham uma mente um pouco mais forte, uma pessoa que tinha um bom autoconhecimento, que conseguiu trabalhar a questão ali de se reconectar, como provavelmente essas pessoas se saíram melhor, né? Sim, Conseguiram se recuperar talvez mais fácil. sim. Foi um impacto grande, mas com certeza se saíram talvez um pouco melhor que as pessoas que não estavam tão preparadas. O que você acha? Você comentou do futuro, né? É tão difícil pensar no mercado de trabalho no futuro. E nos ambientes educacionais do futuro, dá para prever alguma coisa de como que ela vai ser? É uma pergunta bem difícil, né? Super difícil. Tudo que a gente falar de futuro é imprevisível. Então, assim, a gente não consegue prever, né, o que vai acontecer, mas eu acho que essa valorização do ambiente, do espaço comum, versus o ambiente dentro de sala de aula é uma coisa que vai ter uma alteração muito grande, sabe? A valorização dos ambientes onde se vive socialmente num grupo maior também. Eu acho que a tecnologia... Antes a gente tinha aula de computação, né, na escola, né? Isso daí não existe ainda, mas assim, a tecnologia está em todo lugar. Então, assim, cada vez vai se ter mais. Então, vai virar uma coisa tão automática que você não precisa mais sentar e aprender, né? As crianças não precisam mais sentar e aprender como Elas se... já sabem mais que os Já nasceu professores. sabendo, né? Então, Aham. assim, acho que é uma mudança que... E eu acho que é uma mudança também de conteúdo bem importante, que também vai continuar acontecendo, porque... como a gente tem acesso a muita informação, o que é realmente relevante? Eu acho que isso ainda vai ser muito discutido por muito tempo, sabe? E leva a gente a pensar como que vai ser a sala de aula do futuro, né? Será que a gente precisa de carteiras individuais ainda? Então, eu acho que no futuro é muito provável que a gente tenha as crianças divididas talvez por habilidades, que eu não sei se também está certo, porque existem tantas habilidades, mas eu acho que existe uma mudança de como a escola é estruturada no futuro, sabe? Até lembrei de um podcast que a gente fez com o Daniel. O Daniel é da Estúdio Deluxe. Ele estava comentando que quando ele estudava, quando ele era pequeno, na sala de aula ele tinha contato com crianças mais velhas e contato com crianças mais novas, né? E quanto isso foi importante para ensinar, para mostrar para ele como que faz para você auxiliar e ajudar os menores e você aprender com os maiores. Sim. É diferente, né? Você aprender com uma criança mais velha do que aprender com um professor. Às vezes até as Sim. crianças mais velhas se dá mais É o teu importância, exemplo né? mais próximo, né? Então, E é interessante saber que isso pode ser algo um pouco mais comum no futuro, mas mesmo no passado ele já existia, né? Provavelmente em menos quantidade, mas existia. Eu queria entender se existe alguma forma de pensar quão fácil isso quão fácil é adaptar a essas mudanças, tanto para os arquitetos, para os diretores, para os professores. Acontece, bom, a gente teve que se adaptar super rápido a tudo que veio na pandemia. Essas mudanças elas são um pouquinho mais devagares. Você em contato ali com as escolas, você percebe se é fácil, se é difícil, se o pessoal está se acostumando a se adaptar mais fácil com essas coisas novas que estão acontecendo? Então, a gente sempre é chamado para ver um ambiente, né? Então, normalmente nos chamam quando a escola já está um pouco em transformação, sabe? Já existe um desejo de mudança, às vezes não muito estruturado, porque às vezes a escola está repensando o currículo ainda. Será que eu realmente não deveria ensinar, sei lá, uma matéria que ainda não existe, sabe? Então, normalmente a gente chega na escola que já está querendo mudar. Já existe o desejo de mudança, de atualização, né? Então, eu vejo que para essas escolas que já sabem que precisam fazer alguma coisa diferente, é fácil. Mais claro fácil. que sempre tem os professores que são mais tradicionais, sempre tem, né? Sempre tem uma população de educandos que também resiste um pouco à mudança. Mas são escolas que daí já se propõem a treinar os professores também, sabe? Já tem outra filosofia de se autoeducar, né? Entendi. Então, mas a gente também às vezes vai visitar escolas que, eu só quero fazer, sei lá, biblioteca nova.
E daí a gente instiga um pouco essa mudança, sabe? Mas será que a biblioteca tem que ser chamada biblioteca mesmo, sabe? Será que a biblioteca é só um lugar de livros? Então você acaba fazendo a escola pensar, né? E normalmente o resultado é bem bom, sabe? Porque a gente acaba tirando um pouco as pessoas, os diretores, que às vezes querem mudar, mas não sabem como, do lugar, sabe? E uma coisa puxa a outra, porque uma vez que você tem um ambiente diferente, você precisa educar os professores, né? Para usarem esse ambiente. E uma coisa vai puxando a outra. Eu acho que todo professor tem o desejo de fazer o melhor, né? E quando ele vê que ele poderia educar melhor os seus alunos, eu acho que ele vai querer fazer, né? Então, a gente acredita, né? E não adianta nada também mudar o ambiente e não mudar a cabeça dos professores, não. Não adianta. Você comentou um pouquinho antes de iniciar a gravação sobre teorias pedagógicas. Vamos comentar um pouquinho sobre que teorias pedagógicas você acredita que valoriza os ambientes. Você consegue dizer que teorias são essas e quais são os impactos delas? Então, eu posso falar, a gente falou da Reggio Emilia, né? A gente falou um pouco do Montessori, que são teorias que acreditam no ambiente como participativo na educação. Existe até a Reggio Emilia, ela considera a arquitetura, o ambiente educacional como o terceiro educador. É uma teoria super legal, porque diz que os pais são os primeiros educadores, né? Os professores do segundo educador, e o ambiente é o terceiro educador. E daí não fica só dentro do ambiente da escola, né? Ele é um ambiente que a criança se socializa, ele é um ambiente que a criança vai ter acesso. Então, são teorias muito interessantes que falam da arquitetura mesmo, do ambiente, né? E daí a gente também pode olhar numa escala um pouco maior, na cidade também, sabe? Qual que é a participação do ambiente da criança dentro da cidade? Que espaço que ela tem? Isso vocês já falaram um monte, né? Já tiveram um podcast sobre isso também, né? Camarim, né? Que também é super interessante. E tem outras teorias que não são necessariamente pedagógicas, mas são teorias que são super interessantes em relação ao ambiente, como, por exemplo, a teoria das múltiplas inteligências, que fala que, como eu disse, também a gente tem vários tipos de inteligência e a gente pode, o ambiente favorece você desenvolver esses tipos de inteligência, sabe? Existe uma teoria do ócio criativo, que você tem que ter espaços onde não se faz nada, que é o teu tempo para você, para a criança, para todos nós, que é o teu tempo de organizar teus pensamentos. Então, é uma teoria super legal que fala que a gente tem que criar oportunidades para não se fazer nada. Porque hoje a gente não fica sem fazer nada, né? Toda hora está fazendo alguma coisa. A gente não organiza os nossos pensamentos, o cérebro não tem esse tempo. Acho que a meditação é um bom tempo para isso, que daí né? vai tudo para o wellness, né? Tudo para o nosso bem-estar daí, mental, nosso bem-estar. E essa teoria, inclusive, é bem interessante porque ela fala que a gente vai viver, ou as crianças de hoje vão viver muito mais do que se vivia, certo? Imagine que uma criança saudável venha viver 100 anos, com qualidade. Então, quer dizer, você trabalha 40 anos da tua vida. E o que você faz com os outros anos? Entendeu? Então, por que a escola prepara uma criança para só trabalhar? Olha só. Super legal, não é? Interessante, e daí nunca parei para pensar nisso. Isso entra também o ambiente educacional, como por que ele tem que ser só um lugar onde é que eu aprendo, né, coisas diretas. Eu tenho que aprender a viver, certo? Porque eu vou viver 60 anos a mais, e vou viver 100 anos, 40 eu vou estar trabalhando, e o resto. Entendeu? Então É verdade, olha, super... nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas é bem legal, porque ele tem a ver com o ambiente, que a gente educa as crianças, né? Acho algumas teorias eu consigo remeter com alguns outros pontos. Quando a gente vai fazer uma apresentação, né, então a gente tem que usar a nossa habilidade de oratória, por exemplo, diz que as pessoas elas têm medo do silêncio. Então, quando você está fazendo uma apresentação, uma palestra, e aí o teu cérebro está pensando o que você vai falar, normalmente a pessoa fica fica aquele barulhinho ali, que é chato, né, aquele vício de linguagem. Mas o silêncio ele é importante para você. O silêncio não faz mal numa apresentação. E eu imagino que o silêncio, vamos dizer, saindo da apresentação, mas no nosso cotidiano, ficar um pouquinho quieto faz com que talvez as
as informações na sua cabeça se organizem de uma forma melhor. É tempo para pensar, né? Tempo para pensar. Então, isso também entra numa teoria que a gente teria que ensinar as crianças agora a também ter esse tempo, sabe? Que é um tempo individual só para ele, que a criança vai refletir, que ela tem que ter esse espaço de silêncio, porque também ela está o tempo todo, como a gente já falou, né? Cheio de informações, cheio de... tentando se concentrar num ambiente com muita informação. Então, você também tem um tempo, sabe, em silêncio, que seja para meditar, que seja para ler uma coisa, que seja para organizar as tuas ideias, é super importante. E a gente está tendo que aprender isso. É engraçado, eu nunca tive nada parecido na escola, né? Eu imagino que a grande maioria nunca teve. Não tem, né? Mas faz sentido pensar que realmente a gente, por exemplo, toda a minha infância ali, eu sempre fui educado para passar no vestibular, e aí depois de passar no vestibular, você entra na faculdade para entrar no mercado de trabalho, aí você está no mercado de trabalho para ganhar dinheiro e ter sua casa e construir uma família, e é sempre uma linha reta, né? E às vezes essa linha muda, né? Não é sempre o mesmo padrão. E a gente tem que pensar, imagine, você vai se aposentar, você pode viver mais 30 anos, talvez, com qualidade, né? E o que você faz nesses 30 anos? É verdade. Né? Então, também é uma educação que a gente tem que a ensinar as crianças a terem outros prazeres, que não é só, eu vou aprender para passar no vestibular para ter um trabalho, né? Uhum. Então, interessante. É bem legal, na verdade. Bom, a gente está indo mais para a parte final agora, mas realmente é um assunto que, se deixar, a gente vai conversando, porque tem muitas coisas que são interessantes e que agregam não só a nós, né, como fornecedores, vocês como arquitetos, mas quem estiver assistindo ali de questões, que entende que está mais participando do mundo da educação, faz sentido entender e pelo menos saber que existe coisas diferentes, que o mundo está acontecendo de uma forma muito rápida, que está girando de uma forma muito rápida e a gente não pode ficar aquém. Eu queria entrar pela parte final questionando você um pouquinho do que você imagina que tem de diferente já acontecendo na Europa, nos países mais avançados, nesse mundo, nesse assunto de educação, que talvez ainda não chegou no Brasil e que você imagina que deve estar acontecendo em breve. Assim, tem alguma coisa que você imagina que não deve demorar para vir? Ou você acha que realmente o Brasil avançou de uma forma rápida, legal e talvez esteja nos mesmos patamares? Eu acho que o Brasil está avançando bem legal, assim, é atrasado, né? Porque, como a gente disse também, tem países que desde os anos 70 estão revendo a educação, né? Então, assim, mas eu acho que a gente está chegando num nível em que todo mundo sabe que precisa mudar, inclusive para as escolas públicas, né? Não só escolas particulares. E o que eu acredito que ainda exista bastante fora do Brasil, que a gente ainda não valoriza muito, realmente o ambiente educacional, sabe? A gente está começando essa valorização, porque as pedagogias estão se atualizando, tem um novo currículo, mas tem muita gente que não vê o ambiente educacional ainda como super importante, sabe? É assim, só vamos pintar a parede que está tudo bem, sabe? Só vamos colocar um mobiliário novo, mas não é só isso, é assim, o que eu posso aprender dentro desse ambiente, sabe? Quais as ferramentas que esse ambiente me dá para aprender. Então, essa valorização da arquitetura como ferramenta educacional, eu acho que ainda está vindo devagar para cá, sabe? Você acha que a valorização do ambiente externo lá é um pouco mais avançada que aqui? Com certeza, com certeza. Também tem várias teorias que falam isso, que a gente falou até na última vez que a gente conversou, mas assim... o déficit de natureza na vida das crianças. Existem teorias que falam sobre isso, né? Então, a criança não ter mais acesso à área externa, ou uma escola que não tem área verde. Então, eu acho que isso, fora do Brasil, é muito mais valorizado do que aqui. Às vezes, a gente vê ambientes educacionais que não proporcionam essa oportunidade para a criança, né? De você ir fora, de você pisar numa grama, de você ter uma árvore, de você ter um parquinho que vai te desenvolver várias outras habilidades que você não desenvolve dentro de uma sala de aula, né? Então, acho que essa valorização do ambiente como um todo, não só interno como externo, é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar bastante. Eu fui numa escola uma vez que
a gente tem que tentar entender também o porquê, né, que talvez esse ambiente externo não seja valorizado, esse contato com a natureza não seja tão valorizado aqui como lá fora. Talvez eu tenha uma sugestão que aqui é muito mais difícil, né, vamos pensar de uma escola sobreviver, assim, pensando financeiramente. Então, eu fui numa escola uma vez que eles queriam muito fazer um parquinho, e aí no momento que eu cheguei na escola para visitar, para conhecer o espaço e para fazer uma proposta, eles falam assim, mas eu acho que a gente não vai conseguir construir um parquinho, porque a gente vai construir um prédio no lugar para colocar salas de aula para a gente ter mais alunos. Então, o que que eles preferiram, né? Tirar um ambiente aberto ali para as crianças, talvez aprenderem, talvez brincarem e tudo mais, para construir salas de aulas, para terem mais alunos, para terem mais recursos e assim por diante, né? Uma cabeça um pouquinho mais pensando no financeiro, no né? A escola financeiro, se manter. no financeiro. Você acha que isso impacta países ricos que talvez não tenham tanto problemas financeiros? Com Eles vão certeza. acabar com a cabeça um pouquinho mais aberta do que aqui no Brasil, que tem mais problemas. Com certeza. Eu acho que isso também influencia muito, né? Eu acho que fora do Brasil você também tem todas uma opção de segurança também que você pode usar a cidade, né? Então tem várias escolas que vão na praça, né? Então às vezes a escola nem tem parquinho porque está dentro de um centro urbano muito, né? Isso acontece muito na Europa, né? Muito compactado, mas assim ela tem a possibilidade de levar a criança para um parque com segurança e usar, né? Infelizmente aqui no Brasil tem muito medo, né? Tem muita insegurança por trás de movimentos assim. Então eu acho que toda a questão de segurança do Brasil, a questão de como as escolas se mantêm aqui, como se mantêm fora, quais são as prioridades que a escola tem que daí tomar, com certeza é influenciado por isso, né? Porque é melhor você manter a escola funcionando do que ter um parquinho daí, né? Porque a escola tem que funcionar, né? Então, é verdade. Acho que o último ponto que eu queria questionar, você comentou ao longo da nossa conversa ali que essa mudança nos ambientes não foi só nas escolas, mas foi até no ambiente de trabalho, nas empresas, nas startups. Eu queria entender de você se existe diferença, assim, seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja até os mais velhos, se você acha que isso vai de fato impactar a todo mundo, essas mudanças com o tempo, ou se você acha que ainda o tradicional vai ficar vivo em algumas pessoas com cabeça mais fechada? Eu acho que tem que mudar, assim. Eu acho que essa geração que vai crescer, ela vai exigir ambientes de trabalho também diferentes, né? Como já está acontecendo hoje. A geração de hoje que está começando a trabalhar também não quer mais sentar a vida inteira num escritório, né? Você quer sair, você quer explorar, você não quer... Antigamente se pensava no escritório, ok, eu vou chegar ali às, sei lá, 8 da manhã, vou sair 6 da tarde e vou passar 20 anos sentada naquela cadeira, entendeu? Hoje não é assim, entendeu? Hoje todas as possibilidades de carreira mudaram, então assim, os escritórios têm que ser diferentes, não tem como. E fora que se valoriza também muito mais a troca de conhecimento do que o conhecimento individual, né? Então, um escritório montado para você trocar conhecimento é muito mais valorizado do que um escritório que você senta sozinho o dia inteiro, né? E não troca ideia com ninguém, né? Então, essas mudanças vão acontecer naturalmente, assim, não tem como não acontecer. E já aconteceram, né? Já estão acontecendo há algum tempo. Mas eu acho que a geração que hoje vai para uma escola que já é pensada com essas novas matérias, com esse novo currículo, com essas novas metodologias, ela vai exigir um ambiente de trabalho muito diferente, né? Fora o home office que a gente tem, que vocês têm aqui, que né, tem muito escritório que tem, então com certeza isso vai mudar, assim, não tem... Eu ouvi uma frase que as mudanças nunca são fáceis, né? Mas você se adaptando, elas vão trazer benefícios. Então, que essas mudanças venham logo e que as crianças e os adultos e todo mundo se adapte o mais rápido possível, porque isso vai beneficiar provavelmente a sociedade como um todo, né? Sim. Bom, acho que é isso. Não sei se quer comentar mais alguma coisa, se acabou faltando alguma coisa. Acho que tem muita coisa para falar, né? Mas acho que é uma super oportunidade, assim. Bom, Roberta, super parceira nossa, tá sempre com a gente, sempre nos ensinando muito. Te agradeço bastante de novo vir até aqui, conversar com a gente, conversar com o pessoal, falar um pouquinho da sua experiência. É super enriquecedor. De novo, eu agradeço. Com certeza a gente vai fazer bastante trabalho junto ainda, se Deus quiser, aí pela frente.
É isso, pessoal. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Nos acompanhem nas redes sociais. Quer falar um pouquinho das suas redes sociais para o pessoal seguir você? Legal. Mas eu queria te agradecer, Yudi, também. Acho que é uma super oportunidade. Você tem trazido bastante coisa legal, assim, que é muito bom de escutar. E eu acho que é a nossa responsabilidade, todos nós, né, independente de ser professor ou não, da gente fazer uma geração melhor, né? Então a gente tenta com a nossa profissão, você tenta com a tua empresa, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Então, mas as nossas redes sociais. Então a gente é o @sum_architecture no Instagram. Ou www.sum-a.com. Visitem a gente lá, a gente tem um monte de projeto legal, adoramos o que fazemos. E é isso, né? Show, Roberto. Sempre arrasa. Sempre a gente gosta muito de escutar você. E que a gente tenha próximas conversas ali, quem sabe novos assuntos. Acho que todo mundo, a intenção é sempre estar aprendendo e trocando informações. Legal. Obrigado a todos que nos acompanharam. Grande abraço. Nos acompanhem nas redes sociais, @HuberBrasil e www.huberbrasil.com.br. E nos vemos em breve. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.